Sabuga Mandim. Se inscreva, bora pra aula então? Muito bem, olha a gente aí na 8ª parte. Pois é, eu sei, a gente andou vendo aí uns arranjos e tal, mas agora eu não quero falar de arranjos não. Eu quero falar daquela gente honesta, daquela gente trabalhadora. Esquece aqueles arranjos. Vamos falar da economia. Claro que uma outra vez nós vamos voltar a falar em algumas cocitas que não são lá muito republicanas, porque a República Velha, você sabe, estava salpicada disso, né? Era um corpo doente, na verdade sim, era um corpo doente. Havia um câncer em nossa República Velha, maligno. Sim, havia lá um tal de coronelismo, que a gente já escutou falar, mas vai ainda estudar, ok? Isso, puxa vida, fazia uma metástase em todo o corpo republicano. O que eu quero dizer com isso? É que não há uma única instância, nem política, nem econômica, nem social, que não estivesse naquele contexto contaminada pelo mandonismo local. Por esta velha e carcomida política que faz com que as instituições não tenham força e as pessoas, especialmente algumas delas, passem por cima da lei, das instituições, de tudo aquilo que é republicano. Veja uma fila, como ela é republicana e democrática. Não importa quem você é, mas você vai para a fila. Agora, quando alguém fura a fila e consegue passar na frente, pronto, então eu já tenho um grupinho privilegiado. A gente está vendo aí oligarquias passando à frente o tempo inteiro daquilo que é interesse coletivo. Concorda? Vamos falar de economia então? Olha, desde que você começou a estudar a história do Brasil, o viés econômico vem frequentando as nossas aulas. Você passou pelo pau-brasil, pela cana-de-açúcar, pela mineração e pela pecuária lá no Brasil colonial. Lembra disso? Você entrou num Brasil monárquico naquela fase de cadê a economia do primeiro Reinaldo? Eu só estou vendo Dom Pedro I gastando dinheiro, mas onde que está a nossa fonte de riqueza? Até que no finalzinho da regência o café veio surgindo, o café lá no Vale do Paraíba gerando riquezas, os barões do café. Sim, uma visão ainda muito conservadora, mas o café veio aparecendo ali. Até que a gente começou a falar de República Velha e você tá aí, olha, falando o tempo inteiro em cafeicultores para cá, cafeicultores para lá. Claro que se eu estou falando de algumas oligarquias, especialmente os cafeicultores, felizes, nas entrelinhas eu estou assumindo que há oligarquias infelizes. Por exemplo, quem era usineiro de cana-de-açúcar gostaria de ter umas mamatas tipo um convênio de Taubaté para alegrar o dia. Quem era plantador de cacau bem gostaria também de ter alguns privilégios, sabia? Pois é, mas na República Velha, não. São os cafeicultores que dão as cartas. Então, Vandim, se a aula hoje vai falar de economia, com certeza vai arrebentar. Nada, você já sabe tudo de cafeicultores que precisa saber. Porque lá no Império, a gente deu aquela olhada, não é? No perfil da burguesia cafeira do Oeste Paulista. Então não, eu até deveria falar sim que a economia é agroexportadora, que ela é ancorada no café, a cafeicultura é a principal atividade. Mas sabe, naquela aula que a gente fala da transição da República da Espada para a República Oligárquica, isso foi registrado em nossa lousa digital interativa de LED. Não morra, minha filha. Claro que foi. Claro que você já sabe que a principal atividade é a cafeicultura. Agora, hoje eu quero trazer dois assuntos correlatos. Quero falar das primeiras fábricas e quero falar também de um período em que um outro produto ocupa o imaginário e as narrativas mais positivas. Sim, a borracha. Não o lápis, não a caneta, não a régua. A borracha. Sapuga, não é bandido. Piada tosca. Então veja só. Vamos falar das primeiras fábricas? Olha, se o assunto é fábricas, a gente precisa resgatar toda uma história pregressa. Vai voltar à sua memória algumas coisas aí, combinado?
Primeiro, você lembra que no Brasil, colônia, não se pode ter manufaturas. Porque o pacto colonial impede que a colônia tenha manufaturas. Beleza? Tranquilo? Você lembra que no período colonial tem a era pombalina, onde até floresce alguma empresazinha aqui ou acolá, tanto que depois do Pombal, Dona Maria I, mãe de Dom João VI, estabelece um alvará, o alvará de 1785, dizendo: é proibido manufaturas no Brasil. Beleza. Você lembra do período joanino, quando Dom João VI vem para o Brasil, abre os portos e ele logo faz um tratado comercial vantajoso com a Inglaterra, o Tratado de 1810? Pois é, já naquela época a gente discutia assim: o Brasil não vai ter fábrica nunca, porque enquanto a gente for consumidor dos manufaturados ingleses, não vai ter condições de ter fábrica aqui. Lembra? Aí pronto, o Brasil se tornou independente, tem aquele vácuo ali do Dom Pedro I, que é a confusão danada da regência, vem o Dom Pedro II. Beleza. Algumas fábricas surgiram, principalmente fábricas estrangeiras, mas também uma ou outra fabriqueta nacional. O fato é que toda essa história pregressa, ou seja, anterior à República Velha, não impediu que uma ou outra fábrica existissem. Agora, tem que ter cuidado. Antes da República Velha, eu estou falando de uma ou outra fábrica. Eu não estou falando ainda de um processo de industrialização. Esse tal processo de industrialização, lembra que a Era Mauá é um surto, não é um processo industrial. Pois é. Eu posso dizer então, Vandim, que é na República Velha que o Brasil se industrializa? Não. Você tem que gravar que é na Era Vargas que o Brasil industrializa-se. Agora, na República Velha, eu começo a ter as primeiras fábricas. Por isso que você está vendo lá, primeiras fábricas. E elas estão atreladíssimas à cafeicultura. A cafeicultura puxou urbanização, ferrovia, puxou também fábrica. Beleza? Agora, essas primeiras fábricas aqui foram muito impulsionadas pela Primeira Guerra Mundial. A gente ainda vai voltar a esse assunto, não morra, minha filha. Na Primeira Guerra Mundial, a Europa ficou impossibilitada de fornecer produtos manufaturados para o Brasil, que teve que substituir importações por produtos nacionais. A gente vai voltar a falar disso. O que eu gostaria de lembrar aqui é que esses primeiros industriais, esses empreendedores que empregavam camponeses atraídos pela força da cidade, da fábrica, mas também imigrantes, esses caras não conheciam legislação trabalhista nem nada. Então, olha, não vai tardar, você começa a falar num movimento operário, lutando por direitos. E claro, nossa elite também se articulou. Existe uma lei lá do início da República Velha, chamada Lei Adolfo Gordo. Se um italiano fosse pego aí panfletando qualquer coisa anarco-sindicalista em porta de fábrica, seria deportado imediatamente para a Europa sem poder nem despedir da família. Tranquilo? Então, só para te falar, as fábricas estão começando a marcar presença no Brasil. Mas não entusiasma de falar que industrializou o Brasil também não. Tá bom? Não morra, minha filha. Vamos falar da borracha? Olha só, entre os anos de 1879 e 1912 e depois, lá na época da Segunda Guerra Mundial, vai haver um revigoramento, o Brasil viveu o que os livros de história antigamente chamavam de ciclo da borracha. A Amazônia viveu sua bela época. Sim, sua bela época. Belém, Manaus, Porto Velho experimentaram aí um boom. Não é uma música do Black Eyed Peas, não, hein? Boom! É assim, uma fase boa demais, uma bolha de prosperidade. Eu digo bolha porque isso vai passar, tá? E aí, coitado desse crescimento que não é sustentável, quando ele passa, a gente vê todo mundo fechando as portas, amargando dívidas e etc. Olha, todo esse surto de prosperidade tem a ver com a Revolução Industrial e o aumento da demanda por látex. Uma série de produtos começam a depender do látex porque são produtos, por exemplo, os pneumáticos, pneus dos automóveis. Borracha tem a ver com isso aí. Tá? Isso vai incentivar, claro, uma prosperidade na região amazônica, isso vai trazer dinheiro aos cofres públicos. Quando a gente estuda a Revolução
ou a revolta da vacina, a gente fala, né, que estava havendo uma remodelação da capital no Rio de Janeiro. Prefeito Pereira Passos estava remodelando o Rio de Janeiro, porque era a capital do Brasil, com dinheiro que estava entrando de quê? Da borracha. Tá? E nessa fase em que a borracha estava na crista da onda, o Brasil comprou um território da Bolívia, incorporando-o ao Brasil. Tá lá, olha, 1903, Tratado de Petrópolis. A Bolívia vendeu para o Brasil uma área que hoje é o Acre. O Brasil pagou 2 milhões de libras esterlinas, cedeu 2.300 quilômetros quadrados de território do Mato Grosso, e prometeu resolver um mega problema que era a navegação no Rio Madeira. Construindo o quê? Uma ferrovia. Ferrovia Madeira-Marmoré. Não dá para navegar pelo Rio Madeira, os bolivianos passavam muito aperto, é um rio cheio de queda. O Brasil vai acabar com isso. Vai fazer uma ferrovia, vai ligar a Bolívia com o Atlântico, vai dar tudo certo. Essa parte o Brasil não cumpriu. Então, Vandinho, o Brasil deu um calote, sim. Lá no governo Lula, na República Nova, a gente estuda que o presidente da Bolívia, Evo Morales, ele confisca uma refinaria da Petrobras, dizendo que o Brasil comprou o Acre pelo preço de um cavalo. Tem uma história mesmo assim, né, Vandinho? É um certo folclore ali. Historiadores não levam isso muito a sério. Parece que, na época em que foi comprar o Acre, o Brasil deu 2 cavalos de raça de presente ao presidente da Bolívia, mas não tem comprovação disso não. Então ficou uma certa fantasia assim, o Brasil pegou o Acre e não pagou. Bom, não pagou o preço todo. A ferrovia nunca saiu do papel. Lembra de uma minissérie chamada Médios Maria, da Rede Globo? Pois é, contava os percalços para se construir essa ferrovia que nunca saiu do papel. Então o calote houve sim, tá? E muita tensão. 3 revoltas, pelo menos, de acreanos tentando fazer o Acre independente. O Peru também reivindicou a posse da terra, o Brasil teve que resolver isso diplomaticamente, tá legal? Mas então, olha, Tratado de Petrópolis, compra do Acre, borracha, isso está tudo embrincado. São os maiores assuntos de uma prova sobre República Velha? Não são os maiores assuntos, mas é bom saber. Correto? Força na peruca, hein? Nós estamos precisando. Terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandinho que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração, hein? Deixa o seu like aí, inscreva-se.